O tema da nossa live hoje é para falar um pouquinho sobre como conseguir manter o equilíbrio, manter a paz, né, quando acontecem as diversidades na nossa vida, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo agora, em que a gente está mais recluso, a gente está mais limitado, né? Eu gosto de usar essa palavra porque é uma palavra que realmente retrata a situação que muitas pessoas têm se sentido diante dessa possibilidade de estar mais protegido, né, dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. Eu acho que a gente está tendo nesse momento da vida uma grande oportunidade. Eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, se está tranquilo, a altura do tom da minha voz, se está bom, vocês conseguem me ouvir bem, para a gente poder dar sequência. Bom dia para todo mundo. Ótimo, obrigada, Vicky. Vamos seguir, eu vou deixar uma musiquinha baixinha aqui. Essa playlist aqui é maravilhosa, eu amo. É para vocês seguirem lá no Spotify, chama Be Light, Seja Luz. É só musiquinha assim que levanta nossa energia, que deixa a gente numa vibe muito positiva. Então tá, vamos começar. Como todos os dias eu começo meus dias, né, com o meu ritual da manhã. E nesse meu ritual, a primeira coisa que eu faço, né, quando eu acordo, e esse ritual faz parte de como a gente manter essa energia ativa, né, a gente fazer uma manutenção diária dessa vibe positiva, desse autocuidado, dessa autogentileza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, aqui. Em como a gente conseguir manter o equilíbrio, não só nesse momento que a gente está vivendo agora, mas ao longo da nossa vida. Esse meu ritual, ele já me acompanha tem algum tempo, acredito que uns 8, 9 anos mais ou menos. E com o tempo, com as pessoas, né, os meus mestres que passaram, que vem passando aí ao longo da minha vida, eu fui complementando, fui ajustando, sempre com o olhar e o cuidado do que era gentil para mim. Não adianta eu pegar um manual, vamos supor um e-book, como aquele maravilhoso que a Carol disponibilizou para quem quiser entrar lá no site do Evolui, no Instagram do Evolui, e baixar, né, acessar para receber o e-book. Tem dicas incríveis, maravilhosas. Cada um precisa ajustar aquilo porque é gentil com a gente mesmo, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. E ao longo do período, né, desse percurso da vida, a gente vai aprimorando para chegar o mais próximo do que é o indicado, que é o que ela passa pra gente. Bom, o objetivo principal dessa live é falar sobre o Evolui, né? Assim, primeiro, a nossa mola propulsora para estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema é o Evolui. O Evolui, para quem não conhece, muitas pessoas me perguntam, Sofia, o que é o Evolui? O Evolui é uma ação humanitária que foi desenvolvida, na verdade foi, como que eu vou falar, foi dada de presente para o nosso mestre, né, através da Carol. Eu fico super emocionada de falar sobre o Evolui, porque aí já comecei a live chorando. Porque o Evolui é uma manifestação de amor consciente a serviço da vida para a evolução da humanidade. E as pessoas que tiverem acesso a isso, porque isso é para todos, independente de crença religiosa, independente de idade, de cor, de tudo. Independente, é para o ser humano, para todos, né? O Evolui, ele veio para realmente possibilitar que as pessoas acessem algo muito maravilhoso. Ele é fundamentado. Aí eu não vou. Vamos lá. É fundamentado nas leis sistêmicas, né, do nosso Bert, nosso amado Bert. E a Carolina Figueiredo recebeu como um presente
a estruturação toda pronta do Evolui. E a gente vem há 2 anos trabalhando muito em cima dessas diretrizes, dessas ações. Muitas pessoas já foram impactadas por elas, muitas pessoas passaram pelo Evolui e muitas pessoas tiveram a oportunidade de acessarem muitas coisas, de fazerem muitas curas profundas na alma, através do trabalho do Evolui. Que não é meu trabalho, não é trabalho da Carol, é trabalho de muitas pessoas que se unem. E pelo amor ao outro, pelo amor a si mesmo, a gente consegue, não é ajudar, mas proporcionar que as pessoas encontrem uma nova perspectiva na vida delas, através do amor consciente. E isso é muito lindo, é muito incrível. Então, bom, vamos parar de choradeira. Isso aí é o Evolui, né? E é um presente que eu convido todos vocês a acessarem lá o Insta do Evolui. É @Evolui Rede Sistêmica. E conhecer um pouquinho do nosso trabalho do Evolui. Agora vamos seguir. Bom, como vocês sabem, né, a maioria que me acompanha aqui no meu Insta, todos os dias eu faço a leitura, né, que faz parte do meu ritual da manhã. Meu ritual da manhã, como eu estava dizendo, ele começa assim. Eu acordo, antes de eu levantar da cama, eu já bebo uma água que eu deixo do lado da minha cama. Essa água eu bebo, hoje eu não bebi ainda, ó, pra fazer aqui com vocês. Ela é energizada com cristal de quartzo rosa. Por que eu comprei com cristal de quartzo rosa? Porque eu sou uma pessoa muito cabeção e muito dura. Na verdade, eu fui muito dura por muito tempo comigo mesma e com os outros. Então, o quartzo rosa, ele ajuda a trazer amorosidade. E é o que eu preciso, né? Então, a gente começa o nosso ritual da manhã. Eu começo meu ritual da manhã bebendo água. Que a água é vida, né? Então, bom dia pra vocês. E eu convido vocês também a pegarem um copinho de água, deixar pertinho de vocês, que depois a gente vai fazer uma prática que é muito maravilhosa e precisa de um copinho d'água para tomar depois, porque essa água vai estar energizada, vai estar abastecida de muita energia positiva, muita coisa boa, muita cura. E é isso. E aí, depois que eu bebo a minha água, eu faço minhas orações, faço os meus agradecimentos, faço a leitura da afirmação da alma, que é uma leitura maravilhosa, depois eu posso disponibilizar para vocês, né? Eu já fiz hoje. E aí eu vou para a leitura do meu livrinho abençoado. Hoje, vamos lá, hoje é dia 7 de abril. Vamos ver o que a Ilana Vanzante traz como mensagem pra gente no dia 7 de abril. Ai, olha que música linda. Vamos escutar um pouquinho? O amor existe, meu amor. O amor existe. O amor existe, meu amor. O amor existe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre amor com a gente mesmo. Olha só, dia 7 de abril. Eu me dedico a reconhecer que é seguro tomar consciência dos meus sentimentos e respeitá-los. A maioria dos seres humanos age como se tudo tivesse bem o tempo todo. Mesmo que estejam tristes, contrariados, assustados ou confusos. Sempre que alguém pergunta como vai, a resposta padrão é tudo bem. Nada destrói mais a autoestima, o amor próprio, do que negar o que se sente. Nós, seres humanos, precisamos nos dar conta de que temos o direito a todos os nossos sentimentos. Se não tivéssemos sentimentos, não saberíamos como nos orientar na vida. Quando sentimos que alguma coisa não está certa, nos sentimos motivados a mudar. Os sentimentos nos mantêm vivos, nos revigoram e nos educam. Quando você nega o que sente, fica extremamente vulnerável, porque perde contato com o que há de mais íntimo e assim perde as rédeas dos seus desejos.
É verdade que às vezes os sentimentos nos enganam. Podemos nos sentir bem numa situação negativa ou mal em uma positiva. E é isso que acontece quando sufocamos os nossos sentimentos. No entanto, eles existem independentemente do nosso conhecimento e podem nos levar por caminhos indesejados. Quando você aprende a manter os canais abertos e expressar plenamente os seus sentimentos, você toma posse deles e comanda as ações que eles determinam. Ninguém quer ser escravo dos próprios sentimentos. A chave para o desenvolvimento saudável é reconhecer o que você sente e decidir o que vai fazer com o que sente. Até hoje, você pode não ter reconhecido e respeitado os seus sentimentos. Pode ter sentido medo, falta de clareza ou insegurança com relação ao que faz ou ao que sente. Hoje, dedique-se a respeitar o que sente. Se você realmente quer crescer e se curar, tome contato com os seus sentimentos. Hoje, eu me dedico a respeitar o que sinto e decidir o que vou fazer com os meus sentimentos. Nossa, super a calhar a mensagem do dia, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Bom, um dos trabalhos que eu desenvolvo é o design de vida. E nada mais é do que a gente usar ferramentas que vão criar novas sinapses neurais para fazer com que o nosso cérebro aprenda a funcionar de uma maneira diferente, propiciando que a gente faça uma melhor gestão da nossa vida, que ela se alinhe ao nosso propósito, à nossa dádiva, porque todos nós temos uma dádiva, na verdade todos nós somos uma dádiva. E quando a gente entende como a gente pode colocar o nosso cérebro, a nossa mente para trabalhar ao nosso favor, tudo isso fica muito mais fácil. Como que funciona isso? A primeira coisa, e a coisa que eu convido vocês todos a fazerem comigo agora, é pensar em quais são os papéis que vocês exercem na vida de vocês hoje. O que você é? Você é o quê? Mãe? Esposa? Filha? Empresária? Estudante? Praticante de exercício físico? Você é sedentária? O que você é na sua vida? Observa quais são os papéis que você exerce no seu dia a dia, na sua vida. Diariamente fazem com que você entre em contato com as suas ações, com as suas funções e com a relação com as outras pessoas. Aí a gente começa a acionar os gatilhos mentais que fazem com que a gente consiga perceber qual é o impacto que essas outras pessoas têm na nossa vida. Então vamos observar assim. Bom, eu sou mãe, esposa, filha, amiga, meditante, porque a meditação, esqueci de falar, mas é uma das coisas do meu ritual da manhã. Depois que eu faço a leitura, eu medito sobre ela, né, pelo menos uns 20 minutinhos, e aí depois a gente faz um exercício de reflexão, que é o que a gente vai estar fazendo agora. A meditação eu vou deixar para o final. E aí a gente começa a refletir sobre o que o impacto desses papéis que eu exerço na minha vida me trazem de pontos positivos e de pontos negativos. Quando a gente começa a pensar, a gente ativa os gatilhos mentais. Qual é a grande diferença de simplesmente pensar ou você ativar os seus gatilhos mentais e se conectar com o que você sente no corpo, que é o que a meditação traz após a reflexão? O que você sente em relação àquilo que você executou, àquilo que você pensou. A gente não tem como dissociar o corpo da mente, certo? A gente tem várias camadas, várias consciências, várias dimensões, né? Eu acredito muito que nós temos 5 dimensões, que é o que eu venho estudando já há bastante tempo e me aprofundando, porque assim, como a minha profissão, eu sou neuropsicopedagoga, então eu fico muito presa no que a mente traz para a pessoa, como a mente pode contribuir ou atrapalhar no desenvolvimento pessoal, emocional, cognitivo, físico, enfim, como um ser integral, né, em todas as possibilidades, como a mente pode, em alguns momentos, ajudar e como ela pode atrapalhar. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que chegam para mim, que estão estressadas, ansiosas, o que a gente faz? A gente analisa a relação dessas pessoas com seus papéis
e começa a encontrar formas dela permanecer nesses papéis, porque o ideal é que a gente não se mova, né? Que a gente permaneça nos papéis que a gente está, porém gerenciando para que eles funcionem de forma gentil com a gente. E como que um papel que de repente está sendo pesado se torna algo gentil, se torna algo prazeroso, se torna algo leve na nossa vida? Gerenciando esses gatilhos mentais. O que vai fazer com que eu olhe para essa situação de uma forma mais agradável? Então, assim, eu preciso mudar todos os meus papéis? Não, a ideia é que a gente não mude os papéis. A ideia é que a gente aprenda a lidar com essas situações e não deixar com que as coisas que vêm acontecendo ao longo da execução desses papéis definam quem você é. Porque o que acontece é que a gente vai se perdendo de quem a gente é quando a gente começa a exercer esses papéis. Então, vamos comigo. Bom, eu era simplesmente filha, né? Eu nasci, era uma criança, eu era filha, eu era neta, eu era amiga, eu era prima, eu era estudante. Ao longo da minha vida eu vou adquirindo novos papéis. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas vão se perdendo de quem elas realmente são por conta desses papéis que elas vão exercendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma forma, que é o que a gente vai fazer hoje, de se reconectar com aquela menina lá da infância, com aquela pessoa lá de trás, antes dela se perder, dela se desconectar dela mesma, né? Então, a gente se desconectar da gente mesma. Como que a gente faz isso? Para mim, o que funciona é olhar, ter uma visão macro da sua vida. O primeiro passo é esse, é você identificar quais são os seus papéis. Então, vamos lá. Identifiquei quais são os meus papéis. Desses papéis, eu vou identificar quais são os papéis que hoje estão me dando um gatilho mental positivo, estão me gerando um mindset de isso me traz felicidade, isso me traz recompensa, isso é leve para mim, isso me traz conexão com quem eu sou na minha essência, isso me traz memórias sistêmicas positivas. O que é isso? Eu olho para o meu histórico familiar, eu olho para os que vieram antes de mim e isso faz sentido, isso me traz uma boa sensação, me traz... isso é leve, né? Basicamente é isso. É a gente começar a identificar, né? Vamos começar bem devagarzinho, começar a identificar quais desses papéis são leves e quais desses papéis estão pesados hoje, né? Porque nada tudo está, né? A forma como a gente vê as coisas é simplesmente como a gente escolhe estar, tudo é uma escolha. Então, por isso que eu digo, a gente não precisa trocar de papéis, a gente precisa escolher, exercitar esses papéis de uma forma leve. Isso inclui aprender a dizer não, aprender a ser gentil consigo mesmo, que se consiste basicamente em fazer o que te agrada, o que te alegra a alma. Muitas vezes me perguntam, Sofia, como eu vou saber o que é leve e o que é pesado para mim? Quem não tem ainda essa prática. Ou como eu vou saber o que me traz alegria, o que me satisfaz, sendo que é uma obrigação, eu preciso fazer. Eu sou mãe, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu sou esposa, eu preciso dar atenção para o meu marido. Né? Eu sou profissional, eu preciso ir para o meu trabalho. Mas e aí, quando esse trabalho não tá legal, quando você não tá curtindo mais aquele marido, ou quando os teus filhos não estão te dando o retorno que você esperava no sentido de atenção, de amor, de cuidado, porque o que a gente espera dos filhos é só isso, né? Que eles sejam felizes e que eles nos façam sentir orgulho deles, né? Assim, sentir que eles estejam no caminho certo. Eu falo assim que a minha realização como mãe é vê-los felizes. Então é isso, sentir que eles estão no caminho certo com eles mesmos, que eles estão praticando essa autogentileza, que eles estão conseguindo colocar o que realmente é importante para eles. Porque o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, que cada ser é único. E cada ser único e divino tem o sagrado direito de ser quem ele é. Então, o que eu mais escuto aqui é tipo assim, porque faz 20 anos que eu tô com meu marido e ele não muda. Oi? Você quer que a pessoa mude para estar ao seu lado?
Se você se permitiu mudar para permanecer naquele lugar, foi uma escolha sua. Então, se você se permitiu abrir mão das coisas que você gostava, se você se permitiu deixar de ser quem você era, se você se permitiu colocar o outro em primeiro lugar na sua vida, se você se permitiu fazer escolhas as quais hoje não são gentis com você, foi uma escolha sua, né? Então, vamos retomar. Então, o primeiro pilar para você conseguir se tratar com autogentileza e permanecer equilibrado em meio ao caos é você identificar os seus papéis. O segundo pilar é observar o que você sente em relação a cada um deles. Terceiro papel é observar o que você permite que o outro faça com você. Então, não é o outro que precisa mudar. É você que precisa observar o que você vem permitindo na sua vida. Ok? Estão comigo até aqui? Então vamos lá, são 8 pilares. Nós passamos pelos 3 primeiros. Observar os seus papéis. Em segundo lugar, sentir no corpo o que você sente executando cada um deles. Então, quando eu estou no papel de mãe, quando eu estou no papel de esposa, quando eu estou no papel de empresária, ou de professora, ou de meditante, o que aquilo tem de impacto positivo e negativo na minha vida? Vamos fazer junto? Pega um caderninho, pega uma caneta e já vamos anotando aí. Anotem seus papéis, comecem a colocar em frente de cada um deles como você se sente. Qual é o impacto positivo, qual é o impacto negativo quando você está dentro desse papel, quando você está executando aquela função? Quais são os gatilhos mentais que você recebe quando você pensa, eu como mãe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei há alguns anos, né, na Secretaria de Educação e aquilo estava no último ano estava muito pesado para mim, mas extremamente pesado. Eu não conseguia, eu pensava em ir para a sede, aquilo para mim era um peso. Não pelas pessoas, porque eu amo todo mundo que trabalhou comigo lá. Não pelo trabalho em si, porque aquele trabalho me ensinou muito, me fez crescer muito profissionalmente. Mas porque aquilo, naquele momento, não fazia mais sentido para minha vida. Eu tinha outras coisas que me faziam me sentir mais realizada e mais leve do que o que eu estava exercendo lá. Porém, eu demorei alguns meses para ter a consciência de que não era, olha só como a gente faz o jogo do mental para o que a gente sente, como que a gente faz esse balanceamento. Lá era a minha única renda fixa. Então, toda vez que eu pensava em sair da sede, o cabeção vinha e falava, você não pode sair da sede porque é o seu único rendimento fixo. Aí eu lembrava, faculdade de filho para pagar, colégio de filho para pagar, roupa, Unimed, não sei o que, um milhão de coisas. Né? Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento que são minha responsabilidade. Porém, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu falo isso para todo mundo e o que eu estou fazendo com a minha própria vida? Olha só como a gente tem que estar o tempo todo se autogerenciando, se autoavaliando, olhando como está essa gentileza do que a gente faz com o que a gente está, do que a gente pensa com o que a gente faz com a nossa vida. Então, o que eu fiz? Eu saí do cabeção e vim pra cá. Quando eu comecei a sentir no meu corpo, chegava a hora de eu ir pra secretaria, meu braço pesava, minha cabeça começava a doer, meu corpo pedia, não faça isso comigo. E aí um dia eu tava almoçando, e aí eu comecei a comer e aquilo veio assim muito forte pra mim. Sofia, hello, o que você tá fazendo com você? Você quer ficar doente? Porque eu tava travando meu pescoço direto, eu ficava travada. E aí quando a gente não ouve o que a gente sente, o nosso corpo grita. Grita e pede socorro. E como que ele pede socorro? A gente começa a adoecer. A gente começa a ficar se machucar, quebrar o dedinho, chutar o pé da cadeira, né? Fazer um monte de coisa. É o nosso corpo pedindo socorro. Então vamos lá.
Entenderam como que é sair do cabeção e vir pra cá? Logicamente, racionalmente, o correto, entre aspas, seria eu permanecer. Porém, aquilo não era gentil comigo mesmo. Então, você tem que fazer uma escolha assertiva, baseada no que é gentil com você. Mas aí a pessoa fala assim, mas Sofia, se era o seu único salário fixo, como que você sai do negócio? Como que vai ser? Né? Como que vai ser que quando a gente está alinhado com o nosso propósito de vida, quando a gente está alinhado com a nossa autogentileza, quando a gente está no caminho da fluidez, as coisas acontecem. Tudo se encaixa. Por quê? Porque a gente tá trabalhando a nosso favor. Tudo começa a fluir. Tudo começa a se encaixar. Realmente as coisas começam a acontecer. Porque você tá se alimentando de coisas boas, se nutrindo de coisas boas. Você tá sendo gentil com você mesmo. Então, quando você trabalha essa autogentileza, as coisas começam a ficar leves. E quando as coisas estão leves, o que acontece? Elas fluem. Simples assim. O que começou a acontecer? Começou a vir mais pacientes pro meu consultório. Eu atendia só um período, eu tô atendendo 2 períodos. Agora eu tô atendendo, se deixar, eu atendo até 3 períodos, porque falta horário na minha agenda. Então, assim, graças a Deus, as coisas realmente aconteceram como eu previa. Por quê? Porque eu me alinhei ao meu propósito de vida. Eu permiti que Deus agisse na minha vida. E aí vem outra música que eu adoro. Vem aquela lógica, aquele percentual que eu sempre ensino as pessoas, quando eu estou acompanhando, a fazer esse cálculo. É isso aí. Carol está dizendo que a vida flui quando confiamos e entregamos. E é exatamente isso. É conseguir se entregar, se jogar de cabeça, não pensar só nas coisas negativas que podem acontecer. A gente começa a pensar também nas coisas positivas que vão acontecer, né? E a gente precisa gerenciar tudo isso. Ao longo desses estudos que eu tenho feito, principalmente na parte de design de vida, o que a gente vê, né? Inclusive tem uma teoria que é de um professor de Harvard, que ele determina que a gente tem três fatores que impactam na nossa vida. A nossa vida ela é regida por esses 3 fatores. Que a base desse cálculo é o seguinte: de 100%, a gente divide em 3 partes. Então, 33,33% cabe a você exclusivamente. É o seu gerenciamento da sua vida, a sua autogestão. Nesses 33%, você tem o poder de fazer as escolhas, de tomar as decisões, de encontrar os caminhos, de gerenciar tudo para que a sua vida possa fluir, ok? Então, nas nossas mãos estão apenas 33%. Os outros 33% cabem a Deus. Por que a Deus? 33,33% é a vontade divina. São as coisas que não estão no nosso controle. Vou dar um exemplo para vocês. Você está numa situação super difícil, aconteceu alguma coisa com você, de repente a solução aparece. Tá? É Deus agindo na sua vida. E os outros 33% é compatível, é parte das pessoas que convivem com você. É parte do outro. Então, às vezes, adianta eu querer que... como que eu vou explicar isso para vocês? O que o outro faz com a vida dele, que reflete diretamente na minha. Esse terceiro 33%, tá? Então, vamos supor, o que o meu marido escolhe para a vida dele, o que ele determina para a vida dele, a forma como ele faz as escolhas dele, a forma como ele gerencia o 33,33% dele, tem um impacto direto na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha filha, das pessoas mais próximas. Concordam comigo? Certo. E os outros 33% que são de Deus, entram aí os fatores de efeitos da natureza, uma chuva. Ontem, por exemplo, eu tinha preparado um espaço, deixado tudo arrumadinho já para nossa live de hoje cedo, porque eu não gosto de acordar muito cedo, eu gosto de acordar umas 7 e pouco.
Então eu falei, eu já vou deixar tudo arrumado e beleza. Aí começou a chover, molhou tudo que eu tinha arrumado. Depende de mim, eu quis gerenciar os meus 33% com assertividade, com antecedência, né, deixar tudo organizado. Adiantou? Não. Veio a vontade maior e molhou tudo as minhas coisas. E aí, o que eu tive que fazer? Gerenciar isso. Se é uma pessoa que não tem essa consciência, já começa a ficar... Putz, mas eu deixei tudo pronto, eu me antecipei, já tá dando tudo errado, vai não sei o que, já vai dar tudo errado. Entende? Não. Eu sei que eu preciso dar 100% dos meus 33%. O 33% que cabe a Deus, eu entrego e confio. E os outros 33% que é do outro, cabe a mim gerenciar o impacto que as escolhas do outro vão fazer sobre a minha vida. Em algumas situações, a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Se a pessoa que convive comigo pensa de um jeito, eu penso de outro. Ou eu espero uma coisa da vida, ele espera outra. Eu preciso largar dessa pessoa porque a gente não combina? Não, eu simplesmente preciso gerenciar o impacto que as escolhas dele vão fazer na minha vida. Vai ter momento em que eu vou concordar com a escolha dele, mas vou seguir do meu jeito. E vou seguir do meu jeito. Vai ter momentos que eu vou discordar da escolha dele e vou dizer simplesmente, fique com o que é seu e vou seguir o meu caminho numa boa junto com ele, sem deixar com que o impacto da escolha dele influencie na minha vida. E isso é um exercício diário para mim, porque quem me conhece mais de perto sabe que meu marido é uma pessoa super estressada. Então, assim, ele é a minha manutenção diária do meu oásis de paz em meio ao caos. É ele que me faz ter o start para como eu preciso me autogerenciar, como eu preciso fazer com que a minha vida permaneça no caminho do equilíbrio, da autogentileza comigo mesmo. É ele que faz com que eu permaneça como a minha prioridade. Porque se eu tivesse uma pessoa do meu lado que simplesmente concordasse com tudo que eu falasse, que simplesmente dissesse amém, faz o que você quiser, eu não teria o exercício diário de me gerenciar. Então, dependendo da forma que você olha para as situações, ela pode ser um peso ou ela pode ser um presente. Entende? Então é isso que a gente precisa começar a perceber na nossa vida. Às vezes as pessoas que são mais difíceis de lidar, que são mais desafiantes pra gente, são as pessoas que realmente estão te trazendo mudanças profundas na alma. Crescimento profundo, desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional. E eu falo assim, humano mesmo, é ali aterradinha, pé no chão, que a gente consegue gerenciar essas coisas. Né? A gente consegue se colocar em exercício diário de autoobservação, autogerenciamento e autogentileza. Porque a gente tem que estar o tempo todo monitorando se aquilo está gentil com a gente ou não. E aí quem vai dar esse limite, até onde o que o impacto do outro fez, o que o outro fez vai impactar na sua vida é você, com essa manutenção diária. Então vamos para o outro passo, né? Então vamos lá. Nós vimos nossos papéis, nós observamos o que cada papel tem de impacto na nossa vida. Então, se eu sou mãe, esposa, profissional, empresária, estudante, o que for, né? O que cada um desses papéis tem de impacto na sua vida. O terceiro passo é gerenciar essa questão de como você vai lidar com esse impacto. Lembrando sempre dos 33,33% que cabe a cada um. Não adianta a gente querer dar conta de tudo, não adianta a gente achar que a gente tem o controle sobre tudo, porque quem quer ter o controle se descontrola. É igual aquela coisa da mente. Quem fica só na mente tá lascado, porque a mente chama a mente porque ela mente pra gente o tempo todo. Tem até um livro que eu gosto muito, que ele tem, eu até peguei pra ler aqui pra vocês, porque ele tem uma frase, um prefácio que diz assim: a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a lógica é uma serva fiel.
Infelizmente, criamos uma sociedade que honra a serva fiel e que esqueceu da dádiva sagrada. Albert Einstein. Olha só, naquele tempo, Einstein já fazia essa correlação da mente sagrada, que é a nossa intuição, é a mente intuitiva, que é o que a gente sente, e a nossa mente, que é uma serva fiel. Por que é uma serva fiel? Porque a gente se condiciona aos comportamentos, né? E aí a gente fica servo, a gente fica escravo do que a gente pensa, a gente fica escravo do que o outro pensa a nosso respeito, a gente fica literalmente preso, amarrado no que a gente está pensando. E o grande lance é você se libertar do que você pensa e começar a sentir as sensações, as experiências, né? Eu dei aula bastante, dou aula ainda, né, bastante na pós-graduação, e sempre quando a gente, não só na pós, eu estava dando aula no normal médio, sempre dou aula, né, sou professora, amo dar aula. E aí eu sempre dizia para os meus alunos, a gente não tem 5 sentidos, nós temos 6 sentidos, né, que são os 5 sentidos que todo mundo já conhece, né, audição, visão, paladar, tato, olfato. E o nosso 6º sentido é a possibilidade de sentir. Esse é o verdadeiro sentido. A gente junta esses 5 sentidos, que são os receptores das informações. Através desses 5 sentidos, a gente recebe as informações do mundo. A gente faz o nosso, é como se fosse um scanner. Quando eu estou aqui, eu estou sentindo o cheiro do incenso que eu coloquei, eu estou sentindo a brisa do ar que está super úmido, super fresquinho por conta da chuva maravilhosa que a gente recebeu ontem. Eu vejo, né? Tô aqui me vendo e vendo as mensagens de vocês. Então eu tô sentindo o cheiro da terra molhada aqui atrás. Eu estou ouvindo os pássaros que estão passando, estão cantando pra gente. E aí tudo isso que eu recebo de informação do mundo me traz uma sensação. E essa sensação é o nosso 6º sentido, é o que você faz com tudo aquilo que você recebe do ambiente. E aí essa sensação, elas variam de pessoa para pessoa, de acordo com, olha que coisa linda, com 3 coisas. A sua interpretação pessoal, olha só, isso é muito importante. Tudo que a gente recebe do mundo externo, que vem através dos nossos sentidos, se reflete através de 3 coisas, 3 fatores. O que você recebe de informação, ou o que você tem de informação pessoal, o que aquilo faz sentido para você. Então, tem gente que sente o cheiro da chuva molhada, lembra de uma experiência que viveu anteriormente, que foi uma experiência agradável, alegre, traz uma sensação boa, gostosa, certo? Então, é uma experiência pessoal. O outro ponto são as percepções interpessoais, ou intrapessoal, vamos dizer assim. São as experiências que você recebe a partir do outro. Então, vamos supor, a minha sogra, vou dar um exemplo, tem medo de tempestade, tem medo de chuva forte. Por quê? Porque quando ela era criança, a mãe dela tinha medo de chuva e se escondia com ela toda vez que chovia. Então, o que aconteceu? Ela recebeu uma interpretação transpessoal que veio de outra pessoa, que causa um impacto na vida dela até hoje, quando ela vê uma tempestade. Pra mim, uma tempestade é maravilhosa. Eu adoro barulho de trovão de chuva, eu adoro o céu nublado. As pessoas, às vezes eu posto foto quando o dia tá bem emburrado, assim, eu acho lindo. E é muito engraçado, porque eu tenho uma tia, minha tia Maísa, que mora nos Estados Unidos, ela gosta também. Então, acho que eu puxei que seria nosso 3º fator, que é o fator pessoal, a minha interpretação de algo que eu percebo ao redor de mim, que são recebidos pelos sentidos. A interpretação transpessoal, que é o que eu recebi do outro em relação a esse sentido. E o 3º fator é o fator sistêmico, que muitas vezes a gente desconhece, a gente não sabe a origem dele, porque ele tá lá, ele vem dos que vieram antes, né, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Eu tenho um exemplo muito forte disso na minha vida, que é o meu medo de rato. Eu tenho pavor de rato. Hoje eu já melhorei muito, fiz um tratamento com hipnose para melhorar o meu medo de rato, porque eu não conseguia ver nem num filme. Se passasse, e parece uma coisa, né? Quando você não gosta de alguma coisa, aí que você vê, né? Às vezes o meu marido estava assistindo um filme, eu entrava na sala, tinha um rato na televisão, era uma coisa impressionante. E aí eu fui tratando isso, hoje em dia eu já consigo ver, eu entro no pet shop, tem uns ratinhos lá, eu consigo passar do lado.
Mas antes eu não conseguia. Eu tinha um pavor, eu não podia ouvir falar a palavra rato, que eu já me tremia inteiro. Eu teve uma situação de eu quase desmaiar lá na Secretaria de Educação, onde apareceu um rato, o povo teve que me acudir, quase chamaram o SAMU pra mim. Enfim, era um trauma, que eu não sabia a origem, eu desconhecia. Hoje eu sei que é um trauma sistêmico. Os meus antepassados vieram do Líbano e da Europa em navios, fugindo, né, da guerra. Então, provavelmente nesses porões desses navios existiam muitos ratos, ou alguma peste, alguma coisa que vem dos meus antepassados que me trouxe esse trauma de rato. Então, olha só, a questão sensorial de eu ver algo, um objeto, algo, eu não tenho memória nenhuma da minha existência de agora, né, da Sofia ter alguma coisa com rato. Eu nunca, sei lá, nunca teve rato na minha casa, nunca teve nada disso, nem quando eu era criança, assim, pra dizer que, quando eu era criança encontrou um rato, sei lá, alguma coisa nesse sentido, entende? Eu tenho certeza que é uma memória sistêmica. Então, as percepções e as sensações que a gente tem e como a gente interpreta isso no nosso sentir, tem esses 3 impactos: pessoal, intrapessoal e sistêmico. Então, a gente precisa também aprender a gerenciar isso no nosso dia a dia. Então, eu estava falando tudo isso porque estava falando do sentir, né, que é o nosso nosso sexto sentido. Como a gente interpreta essas informações que a gente recebe através dos nossos 5 sentidos e como elas se impactam na nossa vida. Vamos lá. Depois que a gente aprende a sentir, vem ali o nosso 4º passo, que é observar como a gente reage ao que a gente sente. Ok? Basta eu sentir? Não. Além de eu sentir, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Aí o que eu tenho que fazer? Pensar sobre? Voltar para a mente? O que vocês acham? Responde aí. Depois que eu identifiquei o que eu sinto, o que eu faço com tudo isso? Olha só. Depois que eu identifico o que eu senti, em relação àqueles meus papéis, em relação ao impacto do que o outro faz, que interfere na minha vida, eu preciso gerenciar. Como que eu faço esse gerenciamento? A gente tem uma coisa que se chama, que eu falo que foi o maior presente que Deus deu para a humanidade, que foi o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele nos possibilita fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão muito além de estar ou não estar em determinada situação, de ficar ou não ficar com determinadas pessoas, não são escolhas rasas. Exatamente, Mi. Depois que a gente sente, a gente não pode voltar para a mente. A gente precisa usar o nosso poder maior na vida, que Deus deu pra gente, que é o nosso livre-arbítrio. O que esse livre-arbítrio tem a ver com gerenciar as coisas? Porque o livre-arbítrio nos possibilita fazer as escolhas corretas. As escolhas não é não é escolher se... por exemplo, meu marido me traz muitos desafios diários, praticamente, em relação à forma como ele enxerga a vida. Lógico, ele tem melhorado, assim, com ele mesmo, de uma forma encantadora. Ele vem se autogerenciando muito bem, graças a Deus. Mas é um desafio diário. Então, qual é a minha escolha? É deixar o desafio? Não, pelo contrário. Quando a gente percebe que algo nos traz o desafio, a gente precisa fazer escolhas que nos possibilitem evoluir através desses desafios. Os desafios que eles aparecem na nossa vida para que a gente possa evoluir. Se eu permanecer aqui, no estado atual que eu estou, eu vou enlouquecer diante dos desafios. Então, o que eu preciso? Ativar a minha autorresponsabilidade. Então, a gente já falou de autogestão, que é conseguir fazer as escolhas. E depois a gente ativar a autogestão, a gente ativar a nossa autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade vai fazer com que a gente assuma as consequências das nossas escolhas. E é só quando a gente consegue assumir as consequências das nossas escolhas que a gente vai ter o poder, tá? O poder
de fazer os ajustes necessários. O que é isso? É você aprender a dizer não. É você aprender a colocar os seus limites. Preciso brigar? Às vezes vai precisar. Mas na maioria das vezes é com autogentileza e com gentileza ao outro. Se a pessoa não dá conta de te acompanhar, deixa ela crescendo no tempo dela. Cuida de você. Não se perca do seu objetivo final. Não perca essa oportunidade de desenvolvimento, de gestão de você mesmo, de amor próprio, de trabalhar a sua autogentileza, de trabalhar a sua autorresponsabilidade. Porque ninguém faz com você o que você não permite. Isso é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Porque todo mundo chega aqui falando assim, porque fulano fez isso comigo, porque a vida fez isso comigo, porque ciclano fez aquilo comigo. Opa! Como assim? Quem é o dono da sua vida? Quem gerencia a sua vida? Quem faz as escolhas? O livre-arbítrio é único. E nós temos, cada um, o sagrado direito de ser quem é. Então, se não está favorecendo a sua existência, não está favorecendo o que é bom para você, você precisa fazer os ajustes. Você precisa falar, olha, meu bem, hoje eu vou fazer assim. Porque hoje é gentil comigo agir dessa maneira. Pode ser que amanhã eu mude. Por quê? Porque a gente está sempre se autogerenciando. Então, o grande lance é isso, é você se auto-observar, você se gerenciar para você se manter alinhado com o seu propósito. Gente, eu vou começar a nossa prática, porque eu já falei demais, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Mas olha, eu convido vocês a fazer esse exercício que eu falei para vocês, de observar os seus papéis, observar como você se sente em cada um deles, observar o quanto você tem se deixado impactar pelo que o outro pensa a seu respeito e observar quanto você tem se autogerenciado e assumido a autorresponsabilidade sobre as coisas e os impactos que as coisas que você faz têm na sua vida. Eu acho que por hoje já é o suficiente para que a gente possa lidar com essa situação que a gente tem vivido com mais assertividade. Então, se eu estou em casa, com a família, nossa, o que eu tenho recebido de mensagem de pessoas que estão surtando porque estão em casa com a família, isso me impressionou muito. Porque como eu já trabalho em casa e meu marido também trabalha em casa e a gente fica o tempo todo junto, eu, para mim, não estou percebendo muita diferença, eu saio muito pouco. Né? Então eu saio assim para comer à noite, alguma coisa assim, né? Para ir na casa de família e saio às quintas para ir no Evolui. Então a minha vida se baseia nisso, assim, não tenho uma vida social muito ativa. Já tive muito, mas hoje em dia, né, de uns tempos para cá, depois de Maria Sofia, isso se reduziu drasticamente. Então eu não estou sentindo tanto esse impacto e eu tenho percebido que tem sido um desafio muito grande para as pessoas estarem com seus familiares, estarem em casa, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício de atentividade. O que é atentividade? É a prática da presença, é a atenção plena. Eu não sei se eu falei no começo, acho que não. Eu trabalho com Mindfulness, que é uma técnica de prática de presença. É você estar presente no aqui e agora. Isso é muito importante, isso faz total diferença na vida da gente. Porque tanto a ansiedade como o estresse, eles são decorrentes de você não estar vivendo a sua vida no momento presente. Quando eu estou ansiosa, é porque eu estou presa ao futuro. Então a minha mente está criando situações que possivelmente eu acredito que vai acontecer, mas que baseado nos estudos, 90% das coisas que a gente imagina que vão acontecer, elas não acontecem da forma como a gente imagina. Então a ansiedade ela é baseada em algo que não existe e que muito provavelmente não vai existir, certo? Então quem tem ansiedade é porque vive a vida no momento futuro, não está no presente, ela está no futuro. Está ansiando por algo que ainda não existe, por algo que ainda vai acontecer. Então, um exercício que eu trabalho muito aqui de Mindfulness com os meus clientes é, imagine que o seu pensamento, o seu problema, a coisa que está te incomodando,
é uma nuvem. Então deixa essa nuvem passar por cima. Olha quantas nuvens lindas, gente. O céu tá lindo. Deixa essa nuvem passar. Lentamente, observa para essa nuvem. Olha para ela, acolhe essa nuvem. Sinta essa nuvem no seu corpo. Observa, acolhe e deixa passar. Ela não existe. Ela é fruto de algo que você está imaginando. Então, imagina, se aquilo é recorrente na sua cabeça, olha, não nega. Não fica naquele negócio. O grande erro das pessoas é ficar tentando fugir das situações. Não fuja, acolha. Olhe para essa nuvem, observe essa nuvem. Então, transforma esse pensamento que está te deixando ansioso em uma nuvem. E deixa ele vir. Observa, aceita, acolhe e permite que ele passe. Tá? É uma forma da gente gerenciar a ansiedade, que é quem está olhando para o futuro. E o passado é a pessoa estressada. Por que a pessoa é estressada? Porque ela está presa em algum trauma, alguma situação, alguma vivência que ela teve, que gerou um mindset de estresse, de agitação, de confusão mental, de um monte de coisa negativa. Então aquilo traz uma agitação, libera um monte de hormônio que não faz bem para a saúde, te deixa num estado assim, como se você tivesse eletrocutado, né? O ansioso, eu falo que ele tá estressado, né? Tá enlouquecido. Então, o estresse é isso, é você tá preso em algo do passado que você traz o tempo todo pro seu presente. Aí você não consegue estar no momento presente. Você não consegue viver a vida que você tem hoje, porque ou você tá preso no futuro, que é algo que não existe, ou você tá preso no passado, que é algo que já passou, que também não existe. O que existe? O que é a coisa mais real que nós temos na vida? É o momento presente, que é um presente de Deus. Que a gente, em vez de desfrutar intensamente no momento em que ele está acontecendo, a gente deixa de viver o momento presente para ficar preso nesses dois tempos que não existem mais. Então, o meu convite para vocês agora é que a gente se conecte com o momento presente. Eu quero que vocês, gostaria, né, que vocês sentassem de uma forma muito confortável. Deixa eu... vamos ver a música que está tocando aqui. Eu quero que vocês sentem de forma confortável, com a coluna ereta. Posicionem a mão de vocês gentilmente nas pernas. O ideal é que a gente fique desencostado. Quem estiver numa cadeira, desencosta do encosto. Leva o corpo um pouquinho para frente, para que os joelhos fiquem um pouquinho abaixo do nível do quadril, tá? Que é a posição mais adequada para quem vai meditar sentado em uma cadeira, e os pés todo no chão, tá? Não fica na pontinha do pé, não. Coloca a planta do pé toda no chão. E as mãos, repouse as mãos delicadamente aí sobre as pernas e tente soltar seu corpo. Quem já tem uma prática maior, quem está mais habituado, pode fazer igual eu tô fazendo aqui, que é a posiçãozinha de meditação mesmo, com as perninhas cruzadas, perninha de índio, como diz Maria Sofia. Fica na perninha de índio aí e posiciona as mãos nas pernas. Vou convidar vocês a fazer agora, nós vamos fazer 2 respirações bem profundas. Ai, olha que lindo, gente, os pássaros. Não vou nem deixar a música. Fazer 2 respirações bem profundas. Mais uma. Vocês não precisam permanecer com os olhos fechados. Se vocês quiserem isso ajudar a vocês a se concentrar, ok, podem permanecer com os olhos fechados. Quem quiser treinar, exercitar um nível um pouquinho acima de concentração, pode permanecer com os olhos abertos. Por quê? Porque isso é um treino, né? Para quem está iniciando a prática, eu aconselho que fique de olhos fechados. Para quem já tem alguma experiência e quiser dar uma turbinada na experiência, permaneça de olhos abertos.
para você poder observar o quanto você se deixa interferir pelo ambiente. Qual é o seu nível de dificuldade de se manter no momento presente? E ao longo dessa prática, se em algum momento você se distrair, gentilmente volta a sua atenção para o momento presente. Volta a sua atenção para o som da minha voz. E eu acabei de ver aqui que já vai terminar nosso tempo. Então eu vou encerrar essa live e vou começar uma outra em seguida, só com a prática, tá bom? Já retomo, me aguardem aí que eu já volto.